Bom dia, meu nome é Rafael Santana do Nascimento e hoje vou ministrar uma aula para o 7º ano do ensino fundamental. Bom dia, alunos, espero que todos estejam bem. O tema da nossa aula hoje são os seres vivos, certo? E para que a gente possa iniciar a nossa aula, eu gostaria de fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: o que caracteriza um organismo como um ser vivo? Alguém que saberia dizer alguma característica que nós seres vivos possuímos, que temos em comum? Não? Vou facilitar para vocês. Então eu vou perguntar para a Amanda. Amanda, aqui. Amanda, você sabe me dizer, por exemplo, aqui eu tenho uma cigarra e um grilo, que são organismos vivos, certo? E nós seres humanos também somos. Você sabe alguma característica que nós seres humanos temos em comum com esses animais? Não? Não tem problema. Luiz, você sabe alguma? Não? Não tem problema, gente. Olha, existem várias características que eu posso citar. Por exemplo, a reprodução, o movimento, enfim, o metabolismo, enfim, são vários. Mas, no dia de hoje, a gente vai focar em uma característica que todos os seres vivos possuem. Quando falarem ser vivo, você já vai saber que ele vai possuir essa característica, ok? Que essa é a célula, a característica da célula. Então, todos os indivíduos vivos possuem células no seu corpo, certo? E agora, professor, o que é uma célula? O que ela faz? Para que ela serve? Vamos entender isso agora. Então, a célula, eu gosto de caracterizá-la como duas perspectivas, certo? Primeira perspectiva seria a unidade funcional do organismo. Por quê? É dentro da célula que ocorrem todas as reações, todas as transformações que o nosso corpo precisa para gerar energia, para produzir alguma molécula que o corpo precisa, por exemplo, as proteínas. É lá dentro da célula que vai acontecer essas transformações. Mas ela também serve como uma unidade estrutural, ou seja, elas estruturam todas as partes, né, do nosso corpo. Por exemplo, o nosso cabelo, as nossas unhas, né, os nossos órgãos internos, nosso sangue, são compostos por várias células unidas, certo? Assim como, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, né, esses animais, esses insetos, eles também são constituídos por várias células. As suas asas, os seus olhos, as suas perninhas são constituídas por células. Certo? E, bom, os indivíduos eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Quando eu falo unicelulares, aqui esse uni quer dizer que eles possuem somente uma célula em todo o seu corpo. Um exemplo são as bactérias ou também os protozoários. Eles são indivíduos unicelulares e o seu corpo é conformado somente por uma célula. Então, quando a gente for estudar esses indivíduos especificamente, a gente vai ver isso, tá? E nós também temos os seres pluricelulares, que, por exemplo, aqui os seres humanos, ou como eu citei aqui, né, os insetos, mas também temos aqui as plantas, certo? Esses são indivíduos pluricelulares, que possuem várias células no seu corpo e que essas células aí são específicas, trabalham especificamente formando algum tecido, algum órgão, né, específico aí do seu corpo. Muito bem, alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos continuar. Muito bem, vamos continuar nossa aula então. E agora a gente vai visualizar visualmente os tipos de células existentes, certo? A gente falou, existem células unicelulares, pluricelulares, a sua função, mas agora a gente vai entender, visualizar e identificar que tipo de células existem, ok? Vamos iniciar por essa aqui, ok? Essa aqui nós chamamos de uma célula procarionte, que são as células que formam aí as bactérias, ok? A característica principal dessa célula que eu quero que vocês gravem, que vocês aprendam, é o quê? Que essa célula possui aqui o seu DNA disperso, ou seja, solto no seu citoplasma. O seu citoplasma é todo esse compartimento aí dentro da célula. Então, o DNA dela fica solto aí dentro da célula, não tem um compartimento que guarda o seu DNA. Essa é a principal característica da célula procarionte formadora das bactérias, ok? Na segunda imagem aqui, desenho, eu tenho uma célula eucarionte animal, ok? Então, essa célula eucarionte, o que eu quero que vocês saibam dela é que, diferentemente da procarionte, o seu DNA ele está aqui, ó, investido por uma membrana, certo? Que nós chamamos de núcleo.
Então, o DNA está dentro de um núcleo. Essa é a característica principal das células eucariontes, certo? E no caso da característica da célula eucarionte animal, é que nós podemos ver aqui que ela possui uma membrana plasmática irregular, certo? Que é diferentemente que a gente vai verificar aqui na célula eucarionte vegetal. Então, como eucarionte, né, ela possui aqui ó, o núcleo envolto, o DNA envolto pela membrana nuclear, pelo núcleo, igualmente aqui na célula vegetal. Então a célula vegetal também possui seu DNA envolto aqui por um núcleo, mas a diferença aí bem vibrante da célula animal para a célula vegetal, qual é? É que a célula vegetal ela possui parede celular. Pode ver aqui que ela é mais retinha, mais estável ali, né? Mais regular do que a célula animal. Então ela é mais quadradinha. Então aqui eu coloquei duas células uma lado da outra. Geralmente elas estão assim, uma grudadinha na outra, bem estruturadinha, diferente da célula animal, tá? Então ela possui essa parede celular. Essa parede celular, ela é formada de celulose. Por isso que ela dá essa rigidez aí para a célula e essa regularidade para ela, certo? Esses pontos verdes aqui são os cloroplastos, que também é uma característica única dessa eucarionte vegetal, que são esses pontos verdes aqui na célula, certo? Esse cloroplasto, ele é responsável pela produção de energia, né? Pela produção da fotossíntese nas plantas. Então, basicamente, essas são as principais estruturas que eu quero que vocês aprendam e visualizem aí nos tipos celulares. Então, a célula procarionte, né, que não possui o DNA envolto por núcleo, né, o DNA ele fica disperso no citoplasma. A eucarionte, que possui o DNA envolto por membrana nuclear. E a célula animal possui uma membrana plasmática somente. E a célula vegetal possui, além da membrana plasmática, a parede celular e também os cloroplastos. Beleza? Alguém aqui tem alguma dúvida ou pergunta? Muito bem. Então, para a última parte da nossa aula, a gente vai fazer uma atividade prática, certo? O professor trouxe aqui 3 lâminas, certo? De microscopia, para que a gente possa visualizar. Uma delas contém uma célula, na verdade 2 delas contêm células vegetais, uma de uma epiderme de cebola e a outra de uma planta chamada elódia, e a outra contém uma célula animal, certo? Da mucosa bucal. Vocês vão fazer a observação de todas essas células e vão responder, tá? Um questionário que eu deixei pronto aí para vocês, certo? Como um relatório do que vocês observaram aí no microscópio. Então, tudo que vocês viram aqui hoje com o professor, vocês vão ter que identificar visualmente ali no microscópio, daí a gente vai corrigir junto, tá bom? Perfeito, vou dar aí alguns minutos, algum tempo para vocês poderem verificar. Muito bem, gente, agora a gente vai fazer a correção, certo? Do relatório que a gente montou. Eu coloquei lá 3 perguntas para vocês responderem. A primeira pergunta é: em qual lâmina se pode observar a presença de cloroplastos, certo? Então, os cloroplastos a gente conseguiu identificar na lâmina número 2, que é a lâmina que possui a elódia, né? Que ela é bem... essas células da elódia possuem vários cloroplastos e se pode visualizar, tá? Qual lâmina contém uma célula eucarionte animal? É a lâmina número 3, a mucosa bucal. A gente viu ali que ela tem a parede, ela tem a membrana plasmática, né, e ela é bem irregular. Então essa é da mucosa bucal. E a última pergunta era: alguma lâmina contém uma célula procarionte? Se sim, qual? Lembrando que a gente não visualiza nenhuma lâmina com célula procarionte, porque são as bactérias. E eu falo para vocês, né, as bactérias são bem pequenas, então é muito difícil a visualização no microscópio, isso que eu não trouxe para vocês, tá? Então não teve nenhuma visualização da célula procarionte, beleza? Perfeito. Então, gente, essa foi a nossa atividade prática e só vamos aqui voltar para resumir o que a gente estudou na aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente viu a célula como unidade aí básica e vital para todos os seres vivos, e vimos que ela é a unidade funcional do corpo. Também vimos que ela é a unidade estrutural, que ela forma todas as estruturas do nosso corpo. Também diferenciamos aí a célula procarionte, que possui o seu DNA disperso aí no citoplasma. A célula eucarionte animal, que possui o DNA envolto por membrana nuclear. E, mais diferentemente da célula eucarionte animal, a célula eucarionte animal não possui a parede celular. A vegetal sim, por isso que ela é mais regular, ali, mais rígida
nos seus limites ali, certo? E também na vegetal a gente conseguiu verificar a presença de cloroplastos, perfeito? Muito obrigado, tá, pela participação de vocês. Alguém aqui tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Perfeito, então muito obrigado e até a próxima aula.